O CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, está ativo no mercado pecuário, disseminando na imprensa notícias como essa, que diz que a liquidez está baixa no mercado de reposição. Na matéria, eles dizem que o ritmo de negociação envolvendo o boi magro está especialmente lento nas últimas semanas em praticamente todas as regiões acompanhadas. Eles dizem ainda que muitos agentes consultados, inclusive, indicam não ter nem mesmo o valor de referência para essa categoria de animal. Segundo pesquisadores do CPEA, ainda que as exportações venham demandando um volume significativo de animais para engorda, parte dos frigoríficos e de confinadores aposta na parceria com produtores, buscando adquirir animais ainda quando bezerros, o que acaba reduzindo a demanda por bois próximos da terminação. Em certos casos, a demanda externa por animais mais jovens e a diminuição do tempo para terminação, obtido com o uso de tecnologias, fazem com que o período de terminação seja mais precoce, contexto que também explica a menor liquidez, envolvendo animais por volta de 24 meses. Outro fator ainda é a desvalorização acentuada do boi gordo, que desestimula a reposição, sobretudo em casos em que a terminação ocorre no pasto. Olha, temos que reconhecer que finalmente alguma coisa sensata foi dita pelo CPEA, mas mesmo assim nós vamos ter que editar o discurso deles nesta frase citada pela reportagem, que diz que a desvalorização acentuada do boi gordo que desestimula a reposição, sobretudo em caso em que a terminação ocorre no pasto. Não, CPEA. A realidade é que a desvalorização do boi gordo é resultado de dois fatores. O primeiro é a mudança radical da estratégia de parte dos megafrigoríficos do Brasil de colocar muito mais carne bovina aqui no mercado interno brasileiro. E o segundo é a atitude radical dos produtores brasileiros de diminuir ainda mais os estoques de gado para ter oportunidades de lucro melhor nos próximos anos. O CPEA não pode dizer, mas a gente pode falar que o produtor de gado magro e gordo do Brasil meteu o freio de arrumação no ônibus chamado pecuária de corte, para que possa ver a partir de 2024 uma margem melhor de lucro na atividade. E por que continuamos visualizando estoques de gado ainda mais baixos nos próximos anos? Olha, quem nos acompanha diariamente viu que na análise de mercado de pecuária de corte da última quarta-feira, 6 de setembro, apresentamos os dados mais recentes divulgados pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o que foi dito é que no segundo trimestre deste ano, ou seja, entre os meses de abril e junho, os frigoríficos brasileiros abateram 8.360.000 bovinos. E eles mostraram que este volume de gado abatido é 12,6% maior do que o visto no mesmo intervalo do ano passado. Uma outra informação importante é que deste total, 4.710.000 animais eram machos. A partir dessa informação, o que temos é que 3.660.000 cabeças abatidas eram fêmeas, como destacado na coluna verde do gráfico à esquerda, elevando e forte o percentual de vacas abatidas no Brasil, que passou de 36,5% no segundo trimestre de 2021 para 43,7% agora em 2023. Pois bem, agora nós vamos mostrar o que sites inocentes ou devidamente pagos para falar apenas o que parte de mega frigoríficos aqui do Brasil manda e nunca vão te contar. Nós vamos começar revelando por que sempre falamos que os estoques de gado aqui do Brasil são baixos e vão diminuir ainda mais. Vamos novamente recorrer a alguns dados divulgados pelo próprio CPEA, mas que nenhum desses sites inocentes vai te mostrar. Você sabia que, além de ter na íntegra todas as análises de mercado em vídeo, os assinantes da Rural Business têm acesso a todas as séries investigativas produzidas por nossas equipes de grãos e pecuária e tudo isso direto no nosso app? Acesse o link na descrição e conheça. Você sabia que no intervalo de 10 anos, os frigoríficos que operam aqui no Brasil deixaram de abater 1.200.000 cabeças de gado? Sim, e vamos repetir para que você grave na memória essa importante informação. No intervalo de 10 anos, 1.200.000 cabeças de gado
simplesmente desapareceram dos frigoríficos do Brasil. Pois é, caro assinante e estrategista de mercado, como você sabe, no último dia 6 de setembro, o IBGE disponibilizou os novos dados consolidados de abate de bovinos no Brasil para o segundo trimestre. E o que ninguém contou de graça por aí é que já temos o resultado do primeiro semestre de 2023. E é isso que você também precisa avaliar com atenção redobrada. Acompanhe os gráficos exclusivos produzidos por nossa equipe de pecuária aqui da Rural Business. O que os números mostram é que no primeiro semestre de 2023, segundo o IBGE, os frigoríficos em operação no Brasil teriam abatido 15 milhões e 710 mil bovinos, entre machos e fêmeas, o que indica um aumento de 8,8% frente ao mesmo intervalo do ano anterior. Mas o que ninguém vai te contar é que no comparativo com o pico histórico de abates visto em 2014, quando 16 milhões e 910 mil animais foram para o gancho, estamos diante da realidade de que, em uma década, 1 milhão e 200 mil cabeças foram abatidas a menos pelas plantas frigoríficas do Brasil. Mas a investigação exclusiva feita por nossa equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business tem mais para contar aos nossos assinantes que neste momento estão aí desenhando as suas estratégias para os próximos anos. Veja que, com base nos dados apresentados pelo IBGE, mais de 44% dos bovinos abatidos no Brasil no primeiro semestre de 2023 são fêmeas. E este é, sem dúvida, um percentual extremamente alto e que não dá qualquer sinal de recuperação de rebanho, muito pelo contrário. Você que é nosso assinante já sabe que para que os estoques de gado de um estado ou de um país cresçam com rapidez e de forma consistente, o abate de vacas deve sempre ficar abaixo da linha de 30%. O detalhe, que você também sabe muito bem, é que estamos falando de números do IBGE, ou seja, são dados do governo. E se os números são do governo, meu amigo, a ordem é duvide sempre. E há um motivo adicional para essa desconfiança. Tem gente que opera no chão das plantas frigoríficas que afirma que o número de fêmeas abatidas no Brasil é muito maior. E só para te passar mais detalhes sobre o que o IBGE fala e boa parte do mercado não sabe e, portanto, nunca vai te mostrar, é que, de fato, aconteceu neste primeiro semestre. Como já vimos, o IBGE diz que de janeiro a junho de 2023, os frigoríficos processaram 15 milhões e 710 mil bovinos, ou 8,8% a mais que o mesmo intervalo do ano passado, e que deste total, 8 milhões e 790 mil eram machos e 6 milhões e 920 mil cabeças eram fêmeas. Ou seja, é o próprio IBGE que está falando em português muito claro que no intervalo de apenas um ano, o abate de fêmeas aumentou em 21%. Saltou de 5 milhões e 720 mil cabeças em 2022 para 6 milhões e 920 mil agora, em 2023. Isso confirma um incremento de 1 milhão e 200 mil fêmeas a mais indo para o gancho, o que nos faz voltar ao gráfico apresentado há pouco, que mostra que a média de abate de vacas no Brasil está em 44,1%. Mas observe no gráfico à esquerda que, em relação a 2014, quando foi abatido o pico de 7 milhões e 710 mil fêmeas, o volume atual representa uma queda de pouco mais de 792 mil cabeças. Mas observe no gráfico à direita que, naquela época, as fêmeas representaram 45,6% do total abatido no país. Uma outra informação importante que foi alertada antecipadamente por nossa equipe de pecuária é que os curtumes do Brasil apontaram um volume 7,9% mais alto para o couro bovino. Ainda bem que você é nosso assinante, né? E não gasta mais tempo com notícia e análise de mercado que circula de graça por aí, como essas que vamos mostrar agora.